Boa noite, gente. Nós vamos hoje ver um novo assuntozinho dentro do comportamento do consumidor, que é os passos para a decisão de compra ou as fases da compra, né? Então, nos slides, né, que eu costumo sempre fazer, que aproveito para vocês ter um norte, eu coloquei a seguinte frase, né, de início. Então, diz o seguinte: a interação dinâmica de sentimentos, percepções, comportamentos e ambiente pelo quais os seres humanos conduzem os aspectos das relações de troca em suas vidas. Então, o comportamento do tomador de decisão no mercado de produtos e serviços muitas vezes é usado para descrever o campo interdisciplinar do estudo científico que tenha entender e descrever tal comportamento. Não é o que a gente vem estudando, o comportamento do consumidor. Não é? Só que hoje a gente vai estudar um item dentro desse comportamento. Nós estudamos na aula passada, não é, o iniciador, não é, aqueles demais, quando a gente, como é que inicia esse processo de querer, não é, comprar, quem é que realiza a compra, quem na realidade usa. Hoje nós vamos estudar os passos para a decisão de compra, ou o que a gente chama fases da compra, tá certo? E aí a gente tem a primeira fase, que é o surgimento da necessidade, não é? Aí depois a gente vai para as informações, o que é que existe no mercado acerca daquele produto que eu estou buscando. No terceiro momento, a gente avalia essas ofertas que existem no mercado de produtos, que satisfazem os nossos desejos, as nossas necessidades, né? Aquele produto que a gente está à procura, se é um carro, se é um televisor, né? Sei lá, se é um eletrodoméstico em geral, né? Então a gente vai avaliar questão de preço, questão de pagamento, questão de como é que se diz, de design, não é? Às vezes nos oferece determinados modelos ou determinadas marcas, o outro revendedor não tem aquela marca, né? Digamos que seja uma geladeira, eu quero Consul, eu quero Brastemp, eu quero Electrolux, né? Então eu vou examinar, vou fazer essa avaliação. Depois ocorre a decisão, ou a compra propriamente dita, não é? Quando ocorre essa decisão é quando eu posso ainda optar ou não, ou ainda devolver o produto se não estiver satisfeito nessa decisão. Não é? E por fim, a pós-compra, que é quando o consumidor vai analisar, às vezes ele não quer nem ver o que existe mais no mercado, porque não quer ficar assim satisfeito, porque de repente pode ter tido outra coisa que ele não teve tempo de ver, ou não teve oportunidade de tomar conhecimento, tá certo? E aí, às vezes, ele nem quer mais ver, porque já comprou, já adquiriu, mas mesmo assim ainda pode, às vezes, devolver, né? Em determinados momentos ainda pode devolver. E aí, né, voltando a essas fases da compra, tá certo? Com mais detalhes, nós vamos ver agora, né? Então, primeiro, a identificação das necessidades, ou as necessidades que eu falei, iniciais. Então, o consumo pode ser originário por uma série de situações. Às vezes a gente está em casa, né, ouve uma propaganda, ou que tem uma necessidade interna, né, realmente, né, essa identificação das necessidades, ou alguém lhe fala sobre aquele determinado tipo de produto que existe, não é? Ou alguma coisa que você já vivenciou anteriormente, não é? No passado, alguma experiência, algum aprendizado, e aí isso no ato de compra tem poder, não é? de trazer à tona essa vontade de comprar determinado produto, não é? Ou às vezes você comprou um produto, mas aquele produto não atendeu às suas expectativas,
E aí você vai querer adquirir outro produto para se beneficiar melhor daquela determinada situação que você quer, digamos assim, né? Porque às vezes a compra de um produto é a resolução de um problema seu. Não é? Às vezes você precisa daquilo exatamente, não é? Digamos que você vai todo dia para um local a pé, mas você comprou depois um carro que você escolheu adequadamente de acordo com suas necessidades. Isso aí foi a resolução do problema. Você não vai precisar mais pegar ônibus, não é? Você vai utilizar o seu automóvel para fazer aquele trajeto que você faz da casa para o trabalho todos os dias, tá certo? E, não é? Ou também outra coisa que identifica é o status, o estilo de vida, a mudança no perfil, né? Você antes, por exemplo, sei lá, ganhou na loteria e você morava num lugar mais simples e agora você quer mudar de vida, você quer comprar uma casa num bairro nobre, digamos, não é? Ou um apartamento, não é? Ou você quer mudar de status, não é? E você aí quer comprar um carro não mais daquele simples, daquele popular, mas você quer um carro diferente, diferenciado, mais caro, tá certo? Isso é uma mudança que você quer fazer de status, não é? Ou, digamos, você era, não é? Você mudou de estilo de vida, você era uma pessoa que, sei lá, aposentou-se e agora você vai ter um tipo de vida diferente, vai morar num lugar mais distante, vai precisar de um carro que tenha um desempenho melhor na estrada, tá certo? Isso é uma mudança de estilo de vida que você saiu de uma situação para outra, tá certo? Então, são uma série de situações que nos conduz à mudança da necessidade, tá certo? Ou seja, a disparidade também entre o estágio atual e o desejado, tá certo? A disparidade cria tensão. Essa disparidade que ocorre entre o que você tinha e o que você deseja causa tensão e isso automaticamente mobiliza a motivação, tá certo? De você adquirir determinado tipo de produto, diferentemente do anterior que você, não é, consumir, estava acostumado a utilizar. Ou mesmo estímulos provocados pelas variáveis sociais, culturais, econômicas, né? E demais variáveis incontroláveis de marketing, tá certo? É econômica, como eu disse, muda de condições financeiras, adquire um novo emprego, não é? Passa, sei lá, faz um concurso e aí você passa a ganhar mais nesse local novo que você, não é, está ocupando, ou que você, sei lá, ganhou um grande prêmio, não é, em dinheiro e você mudou de situação econômica, tá certo? E aí isso leva você, às vezes, a trocar um carro, a trocar um eletrodoméstico, a mudar de local, a comprar uma casa, como eu disse, num local, num bairro nobre, etc. Tá certo? Então, primeiro a identificação da necessidade, que essa identificação dessa necessidade pode vir por vários motivos, não é? Como eu disse, ou às vezes o toque de uma propaganda, ou por conta de amigos que lhe diz sobre determinados tipos de produtos existentes, lhe fala, não é? Ou mesmo o grupo que você está inserido, que passou a usar, não é? Como modos, aquele determinado tipos de produtos, ou frequentar determinados tipos de lugares, tá certo? Então isso pode ocorrer. E não é? Então, uma necessidade pode ser despertada por uma série de fatores. O tempo, não é? Tem influência, porque depende do tempo em que o último produto foi consumido, não é? Então, você, por exemplo, tem um determinado, você fuma, tem um determinado vício, né? Pode-se dizer, gosta de fumar. E aí você acabou a carteira de cigarro, não é? Você vai comprar uma nova carteira de cigarro para continuar fumando, não é? Mudança nas circunstâncias, ou seja, mudança na situação atual, pode despertar uma necessidade,
não é? Então, como eu já falei, você antes estava dentro de uma situação e agora você passou para outra, né, para outra situação, e aí que vai despertar em você novas necessidades de compra, né? Compra de algum produto. Na compra de um produto você pode ter que comprar outro produto para complementar aquele produto. Digamos, você adquiriu um computador e agora você quer comprar uma impressora para acoplar aquele computador, né? Consumo de produtos é constante, assim como sua reposição. Você está sempre, vai à padaria comprar pão, utilizou o pão, mas você vai precisar depois comer pão de novo, ou querer comer pão de novo, e aí você vai de novo comprar na padaria, né? Influências do marketing, o marketing está sempre influenciando, porque ele cria no consumidor os tipos de estímulos, né, para que esses produtos sejam conhecidos no mercado e desejados, tá certo? E então esses estímulos influenciam, né, a questão dessas necessidades. Influências individuais, né? As pessoas sentem necessidades diferentes, de acordo com sua forma de interpretar suas necessidades, tá certo? E assim por diante, tá certo? A segunda, né? A segunda fase, né? O segundo passo, né? Que o que a gente viu ainda tem a ver com o primeiro, né? Com a necessidade, com o despertar dessa necessidade. Agora a gente vai para o segundo momento, quando vai adquirir um produto. Isso eu gostaria de dizer para vocês, né? Segundo outros autores que eu já li, essa questão dessas fases da compra, ela tem muito a ver com o tipo de produto que você vai comprar. Não digo que você vai passar por todas essas fases quando você vai adquirir, digamos, sei lá, um ketchup, uma mostarda, né? Um queijo de macarrão, não vai passar por tudo isso, né? Mas quando você vai adquirir, por exemplo, um carro, quando você vai adquirir, sei lá, móveis, utensílios para sua casa, quando você vai adquirir um computador, quando você vai adquirir um imóvel, tá certo? Então você vai fazer todas essas comparações, vai passar por todas essas fases. Aí no segundo momento eu vou atrás de busca de informações. Na linguagem coloquial, seria eu me inteirar do que, se eu estou querendo comprar um carro e quero mais ou menos dentro de um carro mediano, eu vou olhar no mercado todos os modelos e marcas de carros medianos que existem no mercado e vou ver qual a marca que mais se adequa àquilo que eu gosto, de acordo com as minhas necessidades, tá certo? Então, eu começo a buscar essas informações. Posso até fazer um mapa, né? Para saber, a agência tal, tem tais e tais, né? Mas ele vende, digamos assim, pelo preço mais acessível ou menos acessível. Ele divide em tantas vezes, ele financia tantas partes, né? Isso tudo vai ter um papel importante na hora da compra. Então, uma das fontes mais importantes para a informação dos produtos e serviços existentes no mercado é a propaganda, né? Eu acho que vocês sabem que a propaganda ela tem grande influência nesse contexto, né, de mercado. Então, essa propaganda, né, tem papel preponderante. Os consumidores também, né, procuram verificar vários anúncios comerciais antes de decidirem que o produto adquirir, não é? Porque às vezes eles ficam vendo que a marca tal diz que tem isso, a marca qual diz que tem aquilo, a marca terceira lá, X, Y, Z, não é? Cada uma tem uma, digamos assim, uma prerrogativa que o diferencia dos demais concorrentes, tá certo? Às vezes um é mais caro, mas o outro é mais barato, mas não facilita tanto quanto o mais caro, tá certo? Então eu vou, assim, o consumidor ele vai pesquisando, ele vai estabelecendo essas relações, que é justamente essas informações que são buscadas e que são comparadas, né? Então, fontes podem ser tanto internas como externas. Fontes internas são aquelas que estão na memória do consumidor já, né?
constituindo-se de lembranças passadas, de experiências com a aquisição de certos produtos, que nada mais é do que o aprendizado. Quando a gente for falar dessas variáveis internas, o aprendizado do consumidor, as experiências anteriores que ele teve, né, tanto no dia a dia da sociedade, como na própria família, dos amigos, não é? Então essas experiências vêm à tona na cabeça do consumidor. Quando ele já tem essa experiência interna, ou já conhece os produtos anteriores, né, que ele já adquiriu, quando não é um produto completamente novo para ele, ele já tem essas experiências, né? Essas fontes internas que já pode ir fazendo essa seleção para ele, né? E as fontes externas, que são os próprios vendedores das lojas, né, que têm poder de persuasão, as próprias propagandas, né, os materiais promocionais no ponto de venda, folhetos, amigos, conhecidos. Isso são fontes externas que interferem nesse momento, nessa busca de informações, tá certo? Essa é a segunda fase, não é, da decisão de compra, né? Então, uma coisa que é importante deixar clara é que existem diferenças no grau de pesquisa em função do processo de decisão de compra, não é? Às vezes você procura pelo número de marcas, pelo número de lojas, né, pelas lojas, pelos atributos do produtos, pelas fontes externas, não é? Pelo próprio tempo gasto, não é? Quando são compras complexas, ou eu diria compras mais caras, né? São compras mais caras. Então, o número de marcas, às vezes existem muitas marcas, o número de lojas que oferecem esses produtos, muitas lojas, o número de atributos, muitos, às vezes, atributos existem nesses produtos, número de fontes externas, muitos que você pode pesquisar, e o tempo gasto para adquirir um produto desse, né, dessa compra mais complexa, é um tempo maior que você vai gastar, que o consumidor vai gastar. Agora, por que eu preciso saber de tudo isso? Para compreender melhor e interferir, não é, com a estratégia certa, no momento certo, tá certo? Junto a esse consumidor. Por isso que eu tenho que entender esses passos da decisão de compra ou essas fases de decisão de compra para que eu possa interferir no momento certo, não é, com a estratégia certa, né? Então, as limitadas, né, as compras limitadas agora. O número de marcas, às vezes, são algumas. O número de lojas vende em algumas lojas. Número de atributos, alguns. Não é? Número de fontes externas, algumas fontes, diferentemente das compras complexas. Tempo gasto, um menor tempo para isso, tá certo? E na rotineira, número de marca, às vezes existe só uma marca daquela compra, né? Você nem busca muitas marcas, porque vou todo dia na padaria comprar o pão, e eu compro naquela padaria só, pronto, não saio procurando em tais, qual, não vou, não é, para diversas padarias para comprar um pão. O número de lojas é incerto, às vezes tem mais, tem menos padarias, por exemplo, não é? Número de atributos, é um único atributo. Número de fontes, às vezes nem tem fontes para divulgar isso aí. O tempo gasto é mínimo. Eu chego na padaria, compro meu pão e vou me embora. Não vou ficar pensando se ali era mais caro, ou ali era mais barato, ou se a gente, não é, o pão de lá era melhor, o de cá era pior. Não vou ficar estabelecendo muitas comparações em relação a uma compra rotineira, tá certo? Então, compras complexas, já está dizendo, são mais complexas. Compras limitadas são mais limitadas, não precisam me dedicar tanto. E a rotineira, menos ainda, tá certo? É uma coisa que eu faço no dia a dia que já estou acostumada a fazer, tá certo? Então, a procura por outras fontes depende muito do tipo de decisão que geralmente é tomada. Nas decisões de compra complexa, a investigação é mais detalhada, tá certo? Então, eu detalho mais, como eu disse, vou comprar um carro, eu vou detalhar quais as agências, não é? Qual o modelo que eu quero, não é?
qual o dinheiro que eu tenho, às vezes, também disponível para adquirir aquele carro, né? Então, eu vou levar essa consideração no ato de compra, né? Então, essa investigação que eu quero frisar aí, que ele faz dessa fase, né? Dessa segunda fase, que é a busca de informações, tá certo? Essa investigação é mais detalhada. Enquanto compras rotineiras não tem necessidade de muita procura. Ela não procura muito as compras rotineiras. Nas limitadas, é uma procura intermediária, né? Já tendendo à rotineira, não é? E a 3, né, que seria a avaliação das alternativas. Então, você já sabe que a agência tal tem tal qual e o preço é tal, né? Que é aquele modelo que você quer comprar, porque está mais compatível com o seu preço, né? Que você pode, ou com as condições de pagamento, tá certo? Então, você vai selecionar onde é que você poderá comprar, onde é mais viável daquelas informações que você obteve e as marcas e tudo que é mais viável para você adquirir, dependendo da sua necessidade, dependendo do valor disponível que você pode pagar pelo aquele produto. Uma coisa, o preço define muito, viu? Isso aí, porque às vezes você quer um produto, gosta daquele produto, daquele modelo, mas você às vezes tem que ficar com o mais barato, porque você não tem, não é, o dinheiro suficiente para adquirir aquele produto e você prefere então optar por um produto mais simples, embora você gostasse mais do mais, digamos, sofisticado, tá certo? Então, preço e condições de pagamento, você vai observar isso. Passa por um processo de avaliação, identificando qual o melhor negócio, né? Então, você vai pensar qual vai ser o melhor negócio para eu adquirir esse produto, né? Para que eu possa comprar por um preço mais acessível, que esteja dentro daquilo que eu espero, né? Que satisfaça pelo menos em parte as minhas necessidades, tá certo? Porque às vezes o produto, por você não ter o dinheiro compatível com aquela realidade que você desejaria, né? Você vai ter que ficar com um opcional, né? Que não é o que você gostaria de ficar, mas, né, satisfaz em parte as suas necessidades, né? Mesmo assim, seria o melhor negócio dentro daqueles limites, tá certo? Pode ter essa fase um peso maior do que as demais, que aí você vai começar já a decidir mesmo onde você vai comprar. Aí nessa hora o vendedor tem que estar ligado, né? Ligando para o cliente, vendo se realmente o que foi que não satisfez, se ele vai voltar à compra. Não é? Acontece muito isso quando a gente vai comprar carro, né? Acontece muito essa realidade. Os consumidores buscam produtos ou serviços para satisfazer alguma de suas necessidades ou desejos, que são satisfeitos através de atributos oferecidos pelos produtos ou serviços existentes no mercado. Então, ele está em busca disso, de produtos e serviços que satisfaçam alguma de suas necessidades ou desejos, né? E esses produtos eles vão ter determinados tipos de atributos, né? E esses atributos vão satisfazer ou não o consumidor. E é nesses atributos que às vezes a empresa ganha a venda em relação à outra, né? O dono da concessionária em relação ao carro ganha vantagem em relação a outra concessionária, que ele pôde dividir melhor, né? Que ele pôde fazer uma oferta melhor, né? Ou ser mais barato, conseguir pelo um preço mais acessível, tá certo? Então, tudo isso acontece. Os atributos que que cada produto oferece, poderá influenciar na escolha do consumidor, não é? Digamos que tenha um carro que tenha 5 anos de garantia, tenha outro que só tenha 2 anos de garantia, vamos dar um exemplo assim. E então, ele tem um atributo que o define melhor do que o outro, não é? Ou seja, a reposição de peças é mais fácil,
a reposição de peças é mais barato, não é? E assim vai, tá certo? O outro ponto importante é a marca. Muitas vezes, quando o consumidor está indeciso, que encontra produtos correlatos, não é? Mas de marcas diferentes, ele vai pelaquela marca que ele já tem experiência, que ele já utilizou, se for o caso, né? Ou então aquela que ele já ouve falar no mercado, que é mais conhecida, né? Que as pessoas recomendam, né? Aquela marca. Então, a marca proporciona credibilidade, tá certo? A marca proporciona credibilidade quando o cliente tem boas experiências passadas com o produto. Por isso, é importante, não é, que a empresa tenha, assim, fabrique produtos da marca X e que esses produtos venham a satisfazer os desejos e necessidades do cliente. E sendo um produto que precise de uma assistência, a empresa esteja sempre disponível a dar. Se é um serviço, né, orientar o consumidor acerca de mostrar diversificação. Né? Se for um caso de um restaurante, por exemplo, né, aquela marca daquele restaurante é importante, assim, ele é diferenciado no atendimento, é pontual no atendimento, tem pratos deliciosos, diversificados, não é? Atende a diversas preferências, tá certo? Então, isso de uma certa forma, vai criar no consumidor uma certa credibilidade nessa marca desse restaurante, né? O nome dele lá, a marca dele. Então, atributos determinantes do processo de avaliação segundo o Enger. Influência da situação, os consumidores podem comprar um produto visando a determinado grupo social e não a eles próprios. Né? Ou seja, ele quer comprar um produto, né, mas talvez para exibir diante daquele grupo social que ele está inserido, não para satisfazer ele, mas por conta disso. Né? Semelhança das ofertas, quando os produtos são semelhantes, os consumidores escolhem pela marca, né? Pelo preço, tá certo? Quando eles são semelhantes, né? Os produtos são mais ou menos semelhantes, você fica indeciso. Aí você vai considerar a marca, o preço, se ele é mais acessível, tá certo? Então ele vai trabalhar isso aí, marca, preço. Outro elemento desses atributos do processo de avaliação, né? A motivação, o nível de necessidade dos indivíduos, determinará os atributos desejados no produto ou serviço, tá certo? Então, se eu tenho uma necessidade muito grande por um carro que desempenhe bem na estrada, isso é um atributo desejado no meu produto, porque eu não vivo só na cidade, eu vivo também na estrada, trabalho longe, e aí eu preciso do desempenho melhor do carro em longas distâncias, tá vendo? Isso é um atributo desejado no produto, tá certo? Envolvimento. Quanto maior o envolvimento do indivíduo com aquele produto, com aquilo que ele está querendo, mais será o nível de critérios a serem utilizados. Ele vai, o máximo, observar, o máximo comparar, o máximo, tudo que ele pode ver que define uma satisfação para aquele consumidor, ele vai trabalhar isso aí melhor, ele vai procurar detalhar isso aí, para que ele se satisfaça, digamos assim, completamente. Conhecimento, Então, quanto mais o consumidor conhece daquele produto, ele já tem experiência, ele já comprou, às vezes não conhece aquela marca específica, mas conhece já de determinados outros produtos, conhece profundamente, digamos, de computador, mas ele só não sabe, às vezes, a marca, usou o Samsung, usou o outro, outra marca, mas ele
sabe o que é necessário para o trabalho que ele desenvolve, não é? O computador certo. Não é? Ele já tem em mente. Não, quando o vendedor vende, não, esse aqui não me serve porque eu preciso desse outro, porque eu faço e tais trabalhos no meu computador. Não é? E eu já tenho experiência. Não é? Não, eu não quero um carro 1.0, porque o desempenho dele na estrada não é bom. Ele já conhece, ele já dirige há muito tempo e ele conhece daquele carro. Não, a marca tal não é viável porque ele tem uma reposição de peça cara, porque é mais difícil as peças chegarem, demoram mais quando na questão da reposição de peças. Não é? Então, a pessoa já tem uma experiência. Ele vai ter mais critério na aquisição desse produto, tá certo? É isso que eu quero explicar. Outra fase é a quarta, é a decisão de compra, é quando você decide a compra do produto mesmo, não é? Você já teve a questão da necessidade, já surgiu o surgimento da necessidade, depois você já teve a possibilidade de se informar sobre o que existe no mercado, depois você já avaliou as alternativas disponíveis no mercado e agora quando você realmente quer comprar, você vai para a decisão de compra. É quando acontece a compra propriamente dita, tá certo? Então é a decisão de compra. Pode o consumidor, apesar de tudo anteriormente, ocorra normalmente, adiar a compra, consultar outra pessoa para realizar a compra. Às vezes acontece isso. Você está comprando, por exemplo, um imóvel, um apartamento, não é? Você às vezes adia um pouco para não se antecipar e depois não se arrepender, já que é uma compra cara que você vai fazer, não é significativa. Ou consulta outra pessoa, traz a outra para ver se realmente a construção daquele edifício digamos assim, confiável, não é? Pela forma como ele se apresenta, tá certo? Traz uma pessoa que tenha mais experiência antes de realizar a compra. Isso acontece, não é? Adiamento ou demora na implementação e desvio da escolha identificada. Em decorrência, poderá não acontecer a compra. Então, se ele começa a adiar, se ele começa a demorar na aquisição daquela compra, não é? Então, isso pode ocorrer dele não comprar mais, não acontecer mais a compra, ele desistir da compra, não é? Por qualquer motivo, demorou tanto que ele desistiu, por isso que eles aceleram. Na questão de carro mesmo, que tem essa experiência, eles ficam atrás, ligando, a senhora não veio, a senhora disse que vinha no dia tal, ia olhar, eu tenho uma oferta melhor para a senhora, eu consegui um preço mais compatível, falei com a minha gerente, ela conseguiu baixar mais o preço, o que é que a senhora acha desse preço? Eu posso tirar isso, esses acessórios eu lhe dou de presente, tá certo? Isso é para você não adiar, mobilizar a compra, né? E acontecer a compra e não perder o cliente. Não é isso que a empresa vai fazer, tá certo? Então é isso que, como venda, né, dentro do marketing, as vendas é justamente o objetivo fim da coisa. Eu quero chegar a vender, né? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar segurar o cliente para que ele realize a compra, tá certo? Então, os clientes podem adiar por ameaça de perder o emprego. Às vezes acontece que a pessoa vem no emprego, mas depois sente que não está seguro. E aí ele diz, não vou assumir esse compromisso e depois vou perder meu emprego, e aí eu não vou, não vou, quando o emprego está inseguro. Possibilidade de comprar de um amigo um produto mais barato, né? Às vezes ele descobre que um amigo tem aquele mesmo produto seminovo e que pode ceder a ele por um preço bem mais barato, e aí ele, ele adia, não vai comprar nem tão cedo aquele produto, tá certo? E outras situações. Essa foi a decisão de compra, e depois o pós-compra, que alguns assim acham que já aconteceu
e eu não vou mais me importar. Não, é um momento importante para o cliente, porque os consumidores, após a compra propriamente dita, eles se sentem desconfortáveis acerca da decisão. É como eu disse, fica ansiosos. Será que eu fiz uma boa compra mesmo? Será que eu adquiri o que era certo? E o que se chama é a dissonância, que a gente chama cognitiva, não é? Que leva a suspender a compra do produto ou fazer devoluções. Se houver possibilidades ainda de suspender a compra, né? de sustar o contrato, não é? Ele pode fazer isso ou devolver o produto que ele comprou, né? E devolver o produto que ele comprou. Então, a dissonância cognitiva é a mais alta para as compras mais complexas, ou seja, aquelas compras mais caras, né? Que envolvem mais dinheiro, tá certo? Então, essas compras mais complexas, elas vão ter uma dissonância cognitiva maior. Por exemplo, eu comprar um carro e comprar um vidro de maionese não é a mesma coisa, tá certo? Então, o carro, eu vou ter muito mais responsabilidade naquilo que eu estou adquirindo, que é um produto bem mais caro. Obter um vidro de maionese, eu posso até pensar em mudar de marca, não é? Em adquirir uma nova marca que eu até nem conheço, por ser mais barata, digamos. Mas eu não vou ficar com essa dissonância cognitiva tão grande porque adquiri uma margarina, ou sei lá, uma manteiga, ou um vidro de maionese, não é? Ou um vidro de ketchup, e não achei tão boa marca quanto a anterior que eu comprava, tá certo? Então, eu não vou ficar desconfortável, ficar ansiosa, porque a marca não está sendo compatível. Mas em relação a um carro, em relação a um imóvel, por exemplo, a uma geladeira, a um fogão, etc. Isso aí vai gerar essa dissonância cognitiva. O processo de decisão dos consumidores é variável, pois depende do tipo de produto em que tem interesse e dos objetivos para o seu uso. Então, ele varia isso aí. Às vezes eu estou comprando, como eu disse, um produto, como eu disse aí, um produto mais caro, É muito importante para mim a aquisição daquele produto, tá certo? Então, automaticamente, eu vou ficar mais indeciso em relação àquela compra, pode ficar um pouco variável, a decisão ser variável, não, eu vou ficar com essa, ou eu vou ficar, mas isso tem isso aqui tem, esse carro tem 5 anos de garantia, mas esse aqui só me dá 2, tá certo? E assim vai. Isso, nesse processo de decisão de compra, é variável, É variável. Os produtos que apresentam mais envolvimento são aqueles que têm as condições. O consumidor não tem informações sobre alternativas que satisfaçam a sua necessidade, preço alto do produto, importância social do produto, produto com benefícios significativos. Então, eles geram mais envolvimento por parte do consumidor, porque ele está em busca realmente de satisfazer uma necessidade que para ele é importante naquele momento. E às vezes o produto é caro, mas é aquele tipo de produto que ele deseja, tá certo? Que ele está em busca, mas o preço é alto, às vezes ele fica indeciso, isso aí gera essa indecisão. Ou ele tem uma importância social, ou seja, o caso, como eu disse, a mudança de status, Ou o produto tem benefícios significativos, tá certo? E aí ele é importante o envolvimento do consumidor com aquele produto. E aí isso pode gerar, como eu disse, essa dissonância cognitiva. Ele fica desconfortável logo quando ele compra. Será que eu fiz a compra correta mesmo? Ou será que eu tenho que mudar? Tá certo? Então, passa isso na cabeça do consumidor. Então, são essas fases,
que a gente tem, que é justamente, né, a identificação das necessidades, a busca de informações, a avaliação das alternativas. Quando eu busco as informações, eu agora tenho várias alternativas e eu vou avaliar qual é melhor em relação a preço, em relação às minhas necessidades, enfim, né? Por fim, não é a decisão de compra propriamente dita, tá certo? O pós-compra, não é? Que, como eu disse, é um momento muito importante e que a empresa tem que ficar estrategicamente ligada no cliente para saber se satisfez, se não satisfez, o que foi que não satisfez, o que opção ela pode dar para satisfazer melhor aquele consumidor, para diminuir essa dissonância cognitiva, tá certo? E então é o pós-compra, é um momento que é muito importante também no ato de compra, que ali eu posso fisgar o cliente para sempre, né? Ou pelo menos por um bom tempo. E ainda ele pode me indicar para outros demais consumidores, né, acerca da aquisição, aquela aquisição que ele fez adequadamente, da forma como ele recebeu, como ele foi tratado durante a aquisição, não é? A Brastemp mesmo, quando a gente adquire um produto, ela volta, não é, a entrar em contato. É a empresa que passou o produto, dá essa informação para a Brastemp e ela liga, pergunta se gostou, se não gostou, faz uma série de perguntas, emite um questionáriozinho para saber da satisfação do cliente. Isso é importante, tá certo? Então, essa seria outro assunto, né? Então, nós vimos as relações preliminares, a gente falou das considerações preliminares dessa disciplina. Falei um pouco de mercado, que eu acho interessante falar de mercado, alguns aspectos em relação já ao comportamento do consumidor. Falamos, não é, dos outros elementos, não é, que tem também poder de decisão, ser o iniciador, o usuário, não é? Falamos hoje do processo de compra. Agora, na próxima aula, nós vamos dar continuidade falando dos fatores internos e externos que interferem no comportamento de compra do consumidor, tá certo? Hoje eu estou deixando também um exercíciozinho, na aula passada eu não deixei, mas agora, essa semana, eu estou deixando um pequeno texto, né, de meia página para vocês lerem, responderem 5 questões. Vai estar lá na sala virtual, tanto esse material, os slides, né, como a aula gravada, tá certo? E o exercício, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.